Olá pessoal, tudo bem? Queria comentar um pouco sobre um filme dos anos 80, para mim um dos melhores filmes dos anos 80, que é o Footloose. Para quem não lembra, ou quem ainda não viu, esse filme conta a história de um rapaz, né, um aluno ali de segundo grau, que muda de uma cidade grande de Chicago para uma cidade pequena, e que a cidade tem uma particularidade, né? As festas são proibidas. Então tem uma lei na cidade. Isso é muito do localismo dos Estados Unidos, né? A comunidade, assim, umas pequenas cidades, elas fazem as próprias leis por votação direta, não tem Câmara de Vereadores nem nada. Então a cidade é muito influenciada por um pastor, né, que é o Shawn, e ele passou uma lei proibindo as festas, proibindo principalmente a dança, né, o rock and roll, aquela coisa toda da rebeldia. E o Rain, que vem de Chicago, não compreende nada daquilo. Né? Logo ele vai entender, né? Logicamente ele se apaixona ali pela filha do pastor, que também é uma rebelde, né? A Ariel. E o Rain, que é esse rapaz, ele vai perceber que na verdade tem um fundo, mesmo que você não concorde, houve um motivo para aquela proibição. Então houve um racha, né? uma corrida de carros, em que vitimou, né, matou algumas dos rapazes da cidade, e um deles era o filho do próprio pastor. Então, bem, esse é o pano de fundo do Footloose, que é justamente o Rain tentando interagir nessa cidade, e na segunda metade ele tenta, né, conseguir fazer uma festa. Né. Ele gosta muito de dançar, gosta muito de rock e tal, e quer fazer uma festa para as pessoas poderem dançar. E muita gente acaba achando que o tema do filme é justamente a rebeldia, o rock e tal. E é engraçado como os filmes falam de forma diferente para nós, né? Cada um tem uma perspectiva própria para ver. E quando eu vi esse filme nos anos 80, a minha perspectiva era essa, né? O rock, a dança, a rebeldia, né? Contra assim, os poderes estabelecidos e aquele negócio, aquela bobajada toda que a gente pensa, né? Até ouvi uma frase esses dias que eu sou obrigado a concordar, né? Foi do Theodore Darling, no ensaio dele, que ele disse que não sei de onde tiraram essa ideia que o jovem é idealista. O jovem, antes de tudo, egocêntrico e egoísta. E eu sei disso porque, embora não pareça, um dia eu fui jovem. E eu assino embaixo, porque eu também fui jovem e idealista. Não é idealista nada, estava preocupado comigo e o mundo estava centrado em mim, como a maioria das pessoas normais, né? Bem, mas a perspectiva que eu queria chamar a atenção aqui, que eu achei bem interessante, é a do pastor, do Shawn, que, aliás, vivido brilhantemente pelo John Lithgow, né? No último Oscar, o Gary Oldman ganhou fazendo o papel do Churchill, né? Mas é porque Hollywood gosta muito também da pessoa se transformar, né? Então, aquela transformação dele, do próprio Churchill, acabou ajudando ele a ganhar o Oscar, merecido, um excelente ator, uma excelente atuação. Mas o melhor Churchill para mim é o John Lithgow, na série da Queen, mas isso é outra história. Bem, enfim, vivido brilhantemente ali, muita sensibilidade pelo John Lithgow. E o que me chama a atenção é que o pastor não é um vilão. Ele não é uma pessoa mal, ele não é uma pessoa obscurantista, ele não está ali, né, querendo impor o poder, ser o poderoso, aquele toda. Na verdade, o filme, curiosamente, não tem vilão. Até tem um grupo, um namorado lá da Ariel, que logicamente não aceita perder ela pro Rain, né, e parte pra briga, aquelas coisas todas, mas curiosamente poderia ser removido do filme, que não ia fazer a menor diferença. É mais ali para gerar um pouco de conflito ali, mas é um vilão que não, no que interessa do filme, ele não tem influência nenhuma, né? Então, curiosamente, o tema do filme ali, ó, a linha principal do filme, o vilão não é um vilão. Ele está assim, com as melhores intenções, está realmente com boas intenções, ele realmente se preocupa com aquela comunidade, ele não é um hipócrita, ele não tem uma vida paralela, pelo contrário, as imagens dele
né? As cenas dele dentro de casa, ele está sempre ali concentrado, preparando um sermão, né? Lendo, escutando música clássica e tal, mas ele não é uma pessoa egoísta, ele não é uma pessoa preocupada só nele, ele está realmente ele se preocupa com a comunidade, se preocupa com a sua família, com as pessoas, mas aí ele tem aquela coisa o pecado está num pequeno detalhe, né? E assim, o pecado do Sean, na verdade, é ele retirar das pessoas o livre-arbítrio. Então veja que curioso, né? Deus, que está acima de tudo, perfeito, justo e bom, etc e tal, por algum motivo que nós não compreendemos inteiramente, é um dos mistérios, né? Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele poderia ter nos feito perfeitamente justos e bons, mas não. Ele quer que nós sejamos bons por nossa própria escolha, por isso nos deu o livre-arbítrio. Então ele nos deu na terra a possibilidade de errar, que é justamente o que o Adão faz lá no paraíso, né? No entendimento de Deus, você só tem valor a atitude boa quando você poderia ter feito errado. Então é justamente essa escolha entre o bem e o mal, e você escolheu o bem, podendo ter escolhido o mal, que faz a diferença. E é isso que o Sean nega de toda aquela comunidade, né? Ele nega o direito das pessoas escolherem o bem, podendo escolher o mal. Então quando ele tira a possibilidade da pessoa escolher o mal, ele obriga as pessoas a serem boas. E isso, digamos assim, é um grande pecado. Isso ele foi além das sandálias dele. E também é inútil, né? Porque como nós vemos logo na primeira cena ali, logo depois da missa, né? do culto, né? Que a Ariel, a filha dele, faz um ato até mais irresponsável que o próprio filho num racha de carros, quando ela bota um pé, um em cada carro em movimento, né? Vai passar de um carro para outro em movimento, com o caminhão vindo em outra direção. Então, assim, uma irresponsabilidade impressionante. Então, assim, é inútil. Você está querendo controlar a vida das pessoas, mas você não consegue controlar. Lembra a frase no Guerra nas Estrelas, né? Do personagem, acho que é a princesa Leia que fala pro governador Tolkien no primeiro filme, que ela diz que quanto mais ele apertar os sistemas, mais sistemas solares se rebelarão e sairão de seu poder. Então é isso que está acontecendo com o Sean. Quanto mais ele fecha, mais ele perde, na verdade ele perde o controle. E essa é a grande lição que ele acaba aprendendo no filme, né, ou acaba se recordando. E o último sermão dele é muito interessante nesse sentido, né, que ele já não podendo mais proibir, eles vão fazer a festa numa fazenda que é do condado vizinho. Ele faz uma oração para que as pessoas se comportem, né? E que as lições que ele e os outros pais passaram ao longo da vida sirvam para alguma coisa, né? E que elas tenham, assim, um bom senso, que é, na verdade, a coisa natural do pai, né? Que o pastor é um pai, né? Ele faz esse papel. Você ensina e reza para que tenha efeito, sabe? Mas sabendo no fundo que muita coisa ali não vai frutificar, porque o jovem egoísta e egocêntrico, então ele vai fazer coisas dele, mas aquele fundo moral, se tiver ali na cabeça dele, vai fazer muita diferença. Então Footloose é um filme assim que eu adoro, né? As coreografias são ótimas, tem imagens espetaculares, aquela imagem da Ariel jogando o chapéu para cima para dar início a um duelo de tratores agrícolas, aquilo é sensacional. O próprio duelo ali, e a parte que o Rain, o cadastro dele fica preso num dos pedais do trator e fica pulando, que na verdade ele até quer sair, pular do trator, mas não consegue porque o cadastro dele ficou preso, e aí passa aquilo como um ato de coragem, né? Mas na verdade foi uma grande coincidência, né? Então esse é o comentário que eu ia fazer sobre Footloose, né? Lembrar que às vezes no melhor dos interesses, né, querendo o bem, você quer exercer um controle que além de ser uma apostasia, né, ser contra Deus, isso daí, contra o que Deus quis de nós, ele também é inútil,
ele não vai resolver o problema e pode levar até a tragédias ainda maiores. E quando a gente pensa no totalitarismo, é mais ou menos isso. Muitas vezes, com a melhor das boas vontades, as pessoas estão convencidas que aquela é a solução e querem retirar das pessoas a possibilidade delas quererem algo diferente. Elas não querem que ela escolha, quer obrigar que elas escolham aquilo pelo bem delas. Né? E é mais ou menos o que o Shaun faz. E isso gera um sentimento de rebelião, que pode gerar um enfrentamento direto, como o Rain faz, com toda a coragem, assume, vai lá na reunião lá da comunidade para colocar seu projeto, etc. e tal, ou de uma coisa quase suicida e escondida, que é a Ariel. A Ariel começa o filme, ela é uma suicida em potencial, uma suicida pelo risco. Né? Você não imagina que ela vai dar um tiro na cabeça, mas ela fica na linha do trem, na frente do trem, para sair na última hora. Talvez desejando secretamente que ela não consiga. Então, acho que esse filme tem muita coisa para ensinar para a gente, para nos fazer refletir, principalmente numa época que as ideologias políticas estão aí totalizantes e fazendo tanto mal à humanidade. Mas sempre, né, querendo o bem. Só que ao contrário do Shaun, o Shaun queria o bem, mas ele não tinha amor ao poder. Os grandes ideólogos, eles sim, esses são pervertidos, esses são contrários à natureza e esses querem o poder para fazer o mal e na verdade usam o discurso como justificativo. Só que logo abaixo deles tem um pessoal que acredita nesse discurso, aí sim nós temos alguns Shauns que precisam daquele choque ali para acordar para a realidade. Grande abraço a todos.